Gente, hoje a aula vai ser sobre tumores palpebrais e conjuntivais, tanto benignos quanto malignos, tá? Falar são os tumores benignos da conjuntiva, tá? E vamos começar pelo nevus. O nevus, eles geralmente são unilaterais, eles surgem nas primeiras 2 décadas de vida, e a localização mais comum do nevus é a região perilímbica, né? Perto aqui da região límbica. O que confunde o nevus com a lesão maligna? Porque, diferente de uma lesão benigna, que geralmente tem um crescimento lento ao longo da vida, o nevus, ele geralmente pode crescer na puberdade. Então, é muito comum a mãe falar assim, doutor, ele tem essa pinta desde pequeno, mas já do ano passado para cá, cresceu muito. Isso, para quem não sabe, né, para quem não sabe dessa nuance do nevus conjuntival, assusta. Mas, na verdade, o nevus, ele pode sim crescer na puberdade e ele pode também apresentar vasos nutridores, que também confunde com uma lesão maligna. Então como é que eu vou diferenciar? A gente tem que atentar para esses itens aqui. Quais são? Localização em comum, ou seja, quando uma lesão pigmentada aparece ou no fórnice ou no tarso, porque não é uma localização comum de nevos, isso pode ser uma lesão realmente maligna. Expansão sobre a córnea, ou seja, quando a lesão pigmentada invade a córnea. Um aumento súbito de pigmentação ou de tamanho de vascularização, exceto em crianças que essa vascularização perilesional é comum, tá? Juliana, mas eu fico muito insegura, porque eu sou R1, e quando eu pego o paciente lá, o que eu tenho que fazer? O ideal é a gente documentar primeiro história, né, anamnese, ver há quanto tempo que esse paciente tem a lesão, se for uma lesão antiga, que ele fala que sempre teve, a gente já fica mais tranquilo, né? Ver também se paciente criança, né? A maioria é nevus mesmo, é benigna, muito raro melanoma em criança, né? E sempre falta documentar e ver o diâmetro do nevus, né? Então, na lâmpada de fenda, a gente tem como fazer a fenda de forma quantitativa, de forma a medir o tamanho da lesão. E se for uma lesão que te deixa um pouco grilada, você pode fazer o acompanhamento semestral ou anual para ver se aquela lesão está crescendo. Claro que se for uma suspeita de malignidade, nós vamos deixar o paciente voltar com 6 meses, aí nós vamos biopsiar, tá? Mas, em geral, o nevus, ele tem essa característica de aparecer nos primeiros anos de vida, o que deixa a gente tranquilo, porque geralmente os relatos são, tem desde pequeno, não sempre teve essa pintinha no olho, nunca incomodou, sabe? E a gente não tem necessidade de tirar só por potencial de malignidade, não, a gente geralmente tira por estética mesmo, tá? Ok, então vamos passar agora para melanose racial. A melanose racial é comum em pacientes de raça negra, ela geralmente é bilateral, assimétrica, ela pode aumentar nos 2 primeiros anos de vida e geralmente ela é caracterizada por essas placas amarronzadas e que, em geral, elas circundam a região do limbo e dos vasos, ela acompanha mais ou menos a região da arquitetura vascular, tá? E lembra que eu falei que o nevus, quando invade a periferia corneana, a gente tem que ficar atento? A melanose facial é muito comum ela invadir um pouco a periferia corneana, mas eu sei que é uma melanose pela característica, que não é um nevus. Né? Isso aqui, se a gente pega um paciente de raça negra com esse padrão de pigmentação na conjuntiva, a gente já pode ficar tranquilo que é uma melanose conjuntival, uma melanose racial conjuntival. Agora, uma coisa que eu já vou falar de cara, se você pega uma lesão como essa num paciente clarinho, lourinho, de olho azul, ou mesmo de olho escuro, mas que tenha esse padrão de pigmentação em conjuntiva, em paciente de pele clara, que foi muito exposto ao sol, aí a gente tem que abrir um olho desse tamanho, porque não vai ser melanose facial. Aí, esse paciente provavelmente tem uma melanose adquirida primária, que é uma lesão precursora do melanoma. Então, é muito importante saber que a melanose racial, ele é em paciente de pele negra, é benigno, mas é em paciente de pele negra. Se você vê uma alteração, um olho como esse em paciente de pele clara, tem que realmente atentar, porque pode ser uma melanose adquirida primária, que nós vamos falar disso mais para frente, tá? A gente também tem
nos tumores conjuntivais, a melanose oculodérmica. É muito comum, às vezes, a mãe trazer o menino e falar assim, o olho do meu menino é meio azulado, tem uma mancha azulada, tá? Então, o que é isso? É o aumento do número de melanócitos, o aumento do tamanho dos melanócitos e da pigmentação. Geralmente, é uma doença multifocal, ela pode acometer também a região da pele e, em geral, ela coincide com a localização de nervação do primeiro e do segundo ramo do trigêmeo, tá? Ela dá essa cor acinzentada na episclera, tá? Geralmente ela não é nem conjuntival, ela é episcleral. Então, quando a gente mexe a conjuntiva, a lesão não mexe, porque ela está localizada um pouquinho mais profunda. E o nevo de Ota, que é isso aqui, a gente geralmente ele tem essa associação com a melanose oculodérmica e geralmente a unilateral. É mais comum em negros e pacientes orientais, como esse aqui da figura. Ele dá essa hiperpigmentação azulada, tá? No primeiro e no segundo ramos do trigêmeo, e tem uma associação. Isso aqui é questão de prova do CBO, gente, que cai assim, anos e anos a fio nas provas antigas. Então, as associações do nevo de Ota, hipercromia de íris, hiperpigmentação do fundo e do trabéculo, né? Se a gente faz uma gonoscopia, vê que o trabéculo também é mais pigmentado, e esses pacientes eles têm um maior risco de desenvolvimento de melanoma uveal, tá? Então, isso aqui é questão muito comum de cair em prova. Provavelmente meu áudio falhou, porque tá chegando mensagem aqui, desculpa, gente. Vocês estão me ouvindo? Estamos, professor. Então, então, isso aqui é muito cobrado em prova, tá? Do CBO. Então, é importante guardar isso aqui. Bom, aqui ainda falando de tumores benignos, mas com um potencial, né, maligno, é a melanose adquirida primária. Então, é aquilo que eu falei, olha só como é que parece, se a gente vê assim, o olho isolado, você fica assim, será que é uma melanose racial ou será que é um PAM, uma melanose adquirida primária? Mas olha aqui, é um paciente branco, de pele clara, geralmente tem histórico de exposição crônica ao sol, tá? Então, pacientes com lesões pigmentadas, amarronzadas em conjuntiva de pele clara, provavelmente você está diante de uma melanose adquirida primária. Essas melanoses, elas podem ser com ou sem atipias, mas não tem como, só pela clínica, a gente diferenciar esses dois tipos histológicos, somente com o anátomo. Então, a gente sempre tem que fazer a biópsia incisional, não precisa de ser incisional de tirar tudo, mas pelo menos incisional, para ver se tem atipias ou não nesse padrão de pigmentação, tá bom? Na histologia da conjuntiva, onde há pigmentação. Ela pode ser uni ou multifocal e em qualquer lugar da conjuntiva. E lembrar que uma melanose adquirida primária com atipias é uma lesão pré-maligna. Então, em geral, a gente tira, quando vem o anátomo com atipias, a gente faz a retirada cirúrgica com a crioterapia. Não sei se vocês já viram a gente fazendo crio nas bordas da lesão. Em geral, quando a gente vai tirar uma lesão conjuntival, eu não sei se vocês estão conseguindo ver meu mouse, a gente tira com 2 milímetros, mais ou menos, a 3 de margem, e depois a gente vem com o criostato da retina e congela toda a borda conjuntival que vai ficar. Porque isso me certifica, me dá a certeza de que não está ficando nenhuma célula cancerígena ou pré-cancerígena ali naquela conjuntiva que vai ficar no olho, tá? Bom, outro tumor benigno conjuntival, papiloma. O papiloma, gente, ele pode ser pediculado ou céssio, né, que é quando ele é mais aderido. Ele é mais comum em crianças, geralmente a causa é o HPV, né, 6 e 11, é o papiloma vírus. Geralmente ele cede, porém, se tiver muito grande, a gente tem que acabar excisando, porque isso causa um desconforto tremendo e uma dificuldade de lubrificação ocular enorme para o paciente, né? E é caracterizado por uma proliferação do epitélio escamoso. A gente tem que diferenciar sempre o papiloma de um carcinoma espinocelular, que a gente abrevia por SEC, porque a característica clínica dos dois é um pouco parecida. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não.
Eu vou ter na aula de lesões malignas da conjuntiva, mas eu vou mostrar para vocês que o carcinoma espinocelular, ele também tem um pouco esse aspecto de couve-flor. Então, é importante fazer essa diferenciação do papiloma para o SEC, tá bom? E lógico que, assim, se a desconfiança for de SEC, a gente também faz a biópsia incisional quando a lesão é grande. Quando a lesão é pequenininha, a gente já tira a lesão toda de uma vez e manda para anátomo, tá? Granuloma, vocês vão ver muito quando vocês começarem a operar pterígio, tá? O granuloma, ele é muito comum em locais, por exemplo, onde de suturas da conjuntiva de pterígio, que forma aquela lesão ali elevada, que geralmente cede e melhora muito com o uso de corticoides tópicos, tá? Mas em geral acontece em locais onde foi realizados cortes e cicatrizes na conjuntiva, como cirurgia de pterígio, de estrabismo, tá? Conjuntivoplastias. Então, é muito comum no pós-operatório de pterígio, na pontinha, às vezes, do transplante, dar um granuloma, né? Que é comum, mas vocês vão ver com uma certa frequência isso acontecer, tá? Então, tratamento primeiro, corticoide tópico. Se não resolver, aí a gente faz a incisão cirúrgica. Um outro tumor benigno conjuntival é o coristoma epibubar. O que significa a palavra coristoma? É uma proliferação de tecido normal em local anormal. Então, por exemplo, a gente tem os dermoides, que é quando surgem uma espécie de tecido epitelial em local que não era para ter esse tecido. Então, por exemplo, os dermoides límbicos, que não sei que a setinha está aparecendo aí para vocês, que são esses aqui, eles são muito comuns na síndrome de Goldenhar. O que é a síndrome de Goldenhar? É uma síndrome onde o paciente apresenta um dermoide límbico, que é essa fotinha preta e branca que está aí embaixo da tela, que eu não sei se vocês estão vendo minha setinha, apêndices auriculares, e esse menino ele vai apresentar, então, esses dois achados, e em função do dermoide, né, do dermoide límbico, ele às vezes tem um problema de fechamento ocular, porque geralmente esses dermoides são elevados, problema de lubrificação ocular, pode dar um Delling aqui na córnea por falta de lubrificação. Em geral, a gente faz a excisão desses dermoides quando o paciente já está numa idade que a gente consegue, né, fazer a excisão com colaboração. É muito raro a gente também excisar quando criança. E eles são muito aderidos à esclera e muito aderidos à córnea. Então, mesmo quando o paciente opta por fazer a incisão cirúrgica, a gente tem que orientar o pai, se o paciente tiver entendimento, o paciente, que mesmo tirando o dermoide límbico, ele vai ficar com leucoma na região correspondente à adesão ali do dermoide, na córnea, ele fica com leucoma, com uma cicatriz definitiva na córnea, tá? E geralmente esses dermoides são muito aderidos à esclera. Então, às vezes, a gente tem que fazer uma esclerectomia parcial, realmente delaminar um pouco a esclera para conseguir tirar esse dermoide ali do olho do paciente. A gente também tem nessa linha dos coristomas os dermolipomas, que nada mais são do que gorduras orbitárias que fazem uma proeminência ali para a conjuntiva bulbar, e quando o paciente às vezes olha para o lado, a gente vê aquele bolsão amarelo ali de gordura, que são os dermolipomas. Isso pode acontecer em crianças ou pode acontecer em pacientes adultos, tá? E o tratamento para isso é fazer uma incisão aqui na conjuntiva, uma incisão bem pequenininha na conjuntiva, tirar essa bolsa de gordura, esse excesso de bolsa de gordura, clampando, a gente não consegue chegar na base, porque isso é uma gordura orbitária que está indo desde lá atrás do olho até a superfície ocular. Então, a gente não consegue tirar ela lá da base, mas a gente vai tirar o excesso que está justamente se projetando na superfície ocular. Já falou de tumores benignos da conjuntiva, agora a gente vai falar dos tumores malignos da conjuntiva e depois vamos falar dos tumores benignos e malignos mais comuns na pálpebra, tá bom? Então eu acredito que até 8 horas a gente já tenha terminado essa aula. Então vamos lá, o NIC é sinônimo de neoplasia intraepitelial,
tá? É a forma mais precoce do espino celular, ou seja, o NIC é o nome que se dá quando as atipias ainda não invadiram o estroma da conjuntiva. Ele é o tumor maligno mais frequente, geralmente ele é unilateral e tem como fatores de risco exposição solar, HPV-16, AIDS e o xeroderma pigmentoso. Xeroderma pigmentoso, depois se vocês quiserem ver no CANSC, é uma doença em que o paciente ele tem uma tendência a ter vários tipos, várias modalidades de câncer de pele. Tem até um filme que chama Filhos da Escuridão, que são pacientes com xeroderma pigmentoso que tem que ficar em porão, fechado, sem nenhuma exposição solar, porque toda vez que eles são expostos à radiação solar, eles podem desenvolver um câncer de pele. Então, são pacientes que vêm recorrentes, de maneira recorrente em ambulatório, porque sempre apresenta lesões novas e quando vai biopsiar, ou é um baço celular ou é um espino celular. Então, são pacientes que têm a vida super sofrida, que não podem ser expostos à exposição solar por essa tendência a ter lesões malignas cutâneas, tá? Então, olha só, o NIC, gente, a diferenciação de um NIC para o SEC, a diferenciação clínica, muitas vezes pode ser difícil, quando, por exemplo, a gente tem quadros como esse aqui. Aqui a gente vê que se um R1 pega um caso desse desavisado, ele pode até achar que é um pterígio. Então, o que acontece? É muito importante, seria muito importante, biopsiar todos os pterígios que a gente tira. Por quê? Às vezes o pterígio é só um pterígio mesmo, mas às vezes na cabeça dele pode ter um NIC, sabe? Então, o ideal, né, o correto seria fazer biópsia de todos os pterígios. Eu sei que isso é um pouco inviável em serviço que tem grande volume e que tem alguns pterígios que realmente não tem característica nenhuma de ter o NIC, porque o NIC ele dá esse aspecto um pouco gelatinoso, sabe? Onde seria a região da cabeça do pterígio. Então, o que acontece? A gente só vai saber e diferenciar isso aqui de um pterígio, de um SEC ou de um NIC se a gente fizer a biópsia. Só que, claro, que tem algumas características clínicas que levam a gente a entender que isso aqui é maligno. O quê? Vasos satélites, né? Vasos nutridores, esse aspecto meio gelatinoso, né? Às vezes esponjoso da lesão. Então, isso já faz a gente desconfiar de uma lesão maligna. E aí, nesses casos, o tratamento é diferente de uma icterícia de pterígio. Por quê? Porque além de tirar a lesão, a gente tem que tirar uma margem de conjuntiva ao redor, uma margem sadia, e tem que fazer crioterapia nas bordas. O criostato é aquele mesmo criostato da retina. A gente levanta, depois que tira a lesão, aqui, a gente levanta a conjuntiva, pega o criostato e coloca o criostato, ele tem uma bolinha que congela, para quem não conhece. É como se fosse um metal com uma bolinha na ponta e ela congela. Então, a gente levanta a conjuntiva com a bolinha, aperta o pedal para congelar a ponta e vai fazendo essa congelação em toda a borda que vai ficar remanescente ali no olho. Isso certifica para mim que essa congelação das bordas vai tentar, né, uma tentativa de livrar aquela conjuntiva remanescente de qualquer célula neoplásica que possa ficar ali, tá? Agora, quando a gente tem uma lesão parecida com essa, aí sim, a gente já pensa numa coisa maligna, né? A gente vê que isso não é normal, vasos nutridores, um aspecto em couve-flor, isso é uma característica marcante do SEC, né? Que é o carcinoma espinocelular de conjuntiva. Olha só, se eu fosse tentar tirar isso por ressecção cirúrgica, eu ia precisar ou de uma membrana amniótica, ou de um grande enxerto aqui para repor essa área. Então, casos como esse, o que é interessante fazer? Fazer uma biópsia incisional, ou seja, tirar só um pedacinho da lesão para a gente ter certeza da natureza da lesão. Claro que isso aqui a gente vê que é maligno, mas para saber que tipo de realmente se é um carcinoma espinocelular, né? E aí, enquanto a biópsia está sendo feita, a gente já pode entrar com um colírio de mitomicina ou de 5-fluoracil para fazer a quimiorredução dessa lesão. Esses colírios são antimitóticos e eles fazem uma quimiorredução, eles reduzem o tamanho do tumor, tá bom? E eu vou falar isso aqui para frente, vocês vão ver. Então, olha só, algumas características do carcinoma espinocelular. Raramente dá metástase para linfonodos, é raro a invasão intraocular e tem como diagnósticos diferenciais papiloma, que a gente viu que é mais comum em criança, lembra que a gente viu nos slides para trás, mais comum em criança, também é causado por HPV.
Pode ser confundido com melanoma melanótico, eu tenho um caso aqui para mostrar para vocês, e no pterígio é muito comum, às vezes, não muito comum, mas pode acontecer de ter, às vezes, um nick na cabeça do pterígio, tá? Porque, gente, esses pacientes do pterígio, se a gente parar para pensar, são pacientes que são muito expostos ao sol, né? Então, por ter essa exposição prolongada ao sol, eles já têm um fator de risco para desenvolver neoplasias conjuntivais. Então, qual que é o tratamento aqui nesse caso? A gente fez uma quimiorredução com mitomicina, a concentração é de 0,02%, uma gota de 6 em 6 horas por 15 dias, e a gente tem que descansar 7 dias, porque ela é altamente inflamatória, e a gente vai repetir até completar 3 ciclos, tá? E aí, olha só que interessante, esse paciente é o mesmo desse caso. A mitomicina deu conta de reduzir por completo a lesão. Esse foi um dos casos mais fantásticos que eu vi com mitomicina. Eu que cuidei desse caso, então, assim, eu posso dizer que eu nunca vi uma resposta tão boa à mitomicina, porque muitas vezes acontece a mitomicina reduzir o tamanho do tumor, mas não extinguir, né? Só que quando a gente tem um caso como esse, mesmo a gente vendo que não tem lesão clínica, né, não tem aparentemente nenhuma lesão neoplásica aqui, a gente tem que fazer uma biópsia de controle. O que é uma biópsia de controle? A gente vem aqui, onde tinha o tumor, faz uma biópsia aqui, uma aqui, manda ela separado e vê se nessa amostra tem alguma displasia ainda que vai requerer ainda mais um ciclo de mitomicina ou excisão cirúrgica, tá bom? E o tratamento, como eu tinha dito, a gente faz, se a gente fosse, por exemplo, fazer nessa lesão gigante, a gente não iria fazer, né? A gente iria fazer a quimiorredução antes. Mas vamos supor que ela era menor. A gente tem que fazer uma excisão com margens de segurança, fazer acrio na borda dessa conjuntiva. E uma coisa também que é muito interessante é que quando o tumor ele é um pouco mais aderido à episclera, a gente tem que fazer uma esclerectomia parcial. A gente tem que tirar um pouquinho da esclera onde o tumor estava aderido, isso no caso que o tumor está muito aderido, e mandar essa amostra em frasco separado para o patologista como margem profunda. Essa é a margem mais importante, na verdade, porque apesar de ser raro a invasão intraocular, ela que vai ser um preditor se já estava tendo uma extensão ali escleral do tumor, tá bom? Olha esse outro caso que dramático. Era um paciente que tinha essa lesão extensa em todo o globo ocular, inclusive acometendo córnea. E a gente fez a biópsia incisional e era um carcinoma espinocelular. Só que difuso, né? Não tem. O que você tira aí? Não tem jeito. Então a gente tinha que fazer a quimiorredução. A gente fez 3 ciclos de mitomicina, com um pouquinho mais concentrado, 0,03%. E vocês notem que depois da mitomicina, como é que melhorou demais o aspecto clínico da lesão, embora a córnea ainda tenha ficado com leucoma. Então, esse paciente. A conjuntiva, ela ficou muito bem, mas a gente teve que mandar para o pessoal da córnea para fazer um transplante e mandar esse botão para anátomo para ver se realmente tinha remanescente do tumor, tá? Como que a gente faz a cirurgia? É na técnica. Vocês estão me escutando, gente? Porque eu fico com medo agora de eu ir dando aula e vocês não estão. Estamos sim, Beleza, professor. então ótimo. Então, olha só, como é que a gente faz a cirurgia? Técnica don't touch. O que é don't touch? A mesma pinça que vai no tumor, que segura o tumor para a gente tirar, né, ele ali do local, ela não pode ser usada novamente, porque tem alguns estudos que falam que onde você segura a pinça no tumor, se você usa essa mesma pinça depois para fazer a reconstrução conjuntival, você pode levar células neoplásicas para a conjuntiva sã. Então, a gente geralmente usa a pinça para segurar o tumor e depois que o tumor é retirado, aquele material, aquela pinça que segurou o tumor não é usado mais, tá? Margens em conjuntiva é muito difícil. Como é que a gente marca? Essa aqui é a margem nasal, essa é a temporal, porque conjuntiva ela é engruvinha, né? Então é muito difícil a gente marcar com fio margem conjuntiva. Então o que a gente faz? Deixa eu só ver se eu tenho uma fotinho aqui. Ah, não, eu tenho no meu Instagram. Podia ter colocado aqui. O que a gente faz? Quando você tira a amostra do tumor, a gente pega o papel do fio,
aquele papel mesmo que vem o fio, desenha um olhinho depois da cirurgia com um lápis, não pode ser com caneta, porque a caneta, se ela for colocada no formal, ela borra, o lápis não. Estende a amostrinha da conjuntiva ali da mesma forma como ela estava no olho. Então, a gente desenha um olhinho e coloca a conjuntiva grudada no papel, esticadinha, da mesma forma que você tirou no olho. Aí você coloca o que é nasal, temporal, superior e inferior no olhinho, só escreve na NTSI, coloca no frasquinho com formol, manda para o patologista e o patologista já vai saber como que estava a lesão ali no olho, tá? E lembrar que sempre quando a gente faz a esclerectomia, né, a gente tem que, quando a gente faz a margem profunda, né, a gente faz a esclerectomia parcial, porque não pode ser total, senão a gente tem exposição uveal, a gente tem que separar e marcar como margem profunda, tá? E mandar em separado da amostra conjuntival. Olha esse outro caso. Esse outro caso é um SEC também. A gente fez uma biópsia incisional, era um carcinoma espinocelular gigante. O paciente não conseguia nem fechar o olho. Fizemos a mitomicina. Ao contrário dos outros casos, a gente não teve resposta nenhuma à mitomicina. Então, é um caso que a gente teve que fazer a excisão cirúrgica com margem, usando a crio, mas como é que a gente consegue um retalho conjuntival, mesmo usando desse mesmo olho aqui da região temporal, unindo com transplante conjuntival do outro olho, a gente não ia conseguir. Então, esse foi um caso que a gente pediu uma membrana miniótica no banco de olhos, e a gente coloca a membrana miniótica como um grande curativo, tá? A membrana miniótica, gente, vocês têm que saber o seguinte, muita gente acha que a membrana miniótica, ela serve como se fosse um transplante conjuntival, só para cobrir a região onde foi tirado o tumor, e não. A membrana miniótica, ela é usada como um curativo. Então, a gente coloca ela abraçando todo o globo ocular e sutura ela nas 4 extremidades da conjuntiva bulbar, nasal, temporal, inferior e superior. E aí, quer dizer, 4 pontos cardinais, né? Nasal superior, nasal inferior, supertemporal e inferotemporal. E ela vai servir como um grande curativo. A membrana miniótica, ela tem células pluripotentes que elas têm a capacidade de transformar em células conjuntivais. Então, a capacidade de regeneração da conjuntiva fica muito maior quando se tem a membrana miniótica. Esse aqui é o aspecto final, depois da membrana miniótica ser absorvida, porque ela vai sendo absorvida, né? Ela fica em cima da córnea no início, o paciente não enxerga muito bem, mas ela vai sendo absorvida com o tempo até sumir. E na hora que ela some, debaixo dela a gente já tem uma cicatrização conjuntival significativa. No caso dessa paciente, a gente teve um pseudopterígio, né? Que é quando a cicatrização da conjuntiva acabou invadindo um pouquinho a córnea. Mas a gente fez a biópsia de controle aqui e ela estava livre do tumor. Então, ótimo, né? Ótimo caso. Então, olha só. Fechamos o NIC, fechamos o SEC, vamos falar do melanoma conjuntival. Os melanomas conjuntivais são 2% de todos os casos de tumores malignos da conjuntiva. É mais comum em pacientes idosos, na 6ª década de vida. E de onde vem o melanoma? 75% dos melanomas vem de PAN. O que é PAN? Melanose adquirida primária. Nós vamos falar isso daqui para frente. Nevos pré-existentes, 20% dos casos. E o primário é o menos comum, tá? Então, olha só. Eu acho que eu já falei do PAN para vocês na última aula. O PAN, o que é melanose adquirida primária? É quando a gente tem aqueles pacientes com pele clara, às vezes até o olho claro, muito expostos ao sol ao longo da vida, aqueles pacientes que tiveram exposição crônica ao sol e que têm lesões pigmentadas, amarronzadas na conjuntiva. É diferente de um negro que pode ter essas pigmentações amarronzadas, que faz parte do quadro de melanose racial. Quando a gente vê um tipo de melanose racial, mas em pacientes claros, a gente pode desconfiar de melanose adquirida primária e esses casos devem ser biopsiados, tá bom? Porque, como vocês podem ver, ele é o grande precursor do melanoma conjuntival. E a gente tem que lembrar que o melanoma ele pode ser amelanótico, ele pode não ter pigmentação. Então, olha que caso mais dramático. Esse é um caso de um paciente que foi para a plástica do São Geraldo quando eu era fellow, ele estava sendo tratado com uma uveíte granulomatosa pelo pessoal da UVI,
conjuntivite, estavam pensando em granulomatose de Wegener, vários diagnósticos, mas com o tratamento instituído não tinha regressão dos sintomas, e quando chegou na plástica, a gente fez a biópsia, era um melanoma amelanótico, e quando foi fazer o rastreamento, o PET scan, já tinham várias metástases em quadril, em coluna vertebral, e esse paciente veio a falecer 2 dias antes da gente fazer a enucleação do globo ocular dele. Então, assim, casos super dramáticos, que se não diagnosticados precocemente, podem ter um desfecho muito ruim. E a gente tem que lembrar que o melanoma, ele pode infiltrar de dentro para fora e de fora para dentro. Então, olha só, então, 2 casos diferentes, com aspecto clínico diferente. Esse aqui é um melanoma conjuntival recidivado, e esse aqui é um melanoma de corpo ciliar que extruiu. Então, a gente tem 2 casos que são, na verdade, melanoma, só que um de corpo ciliar e outro conjuntival, com características clínicas diferentes, e que a gente tem que ver qual que é, né, assim, a origem aí do melanoma, se é conjuntival, se é do corpo ciliar, apesar de que todos dois têm um péssimo prognóstico em termos de visão, né? A gente acaba tendo que fazer a enucleação. Então, olha só, fatores de pior prognóstico no melanoma: ausência de cisto. Vocês lembram que eu falei que o nevus conjuntival, quando a gente vê lesões císticas dentro dele, é um sinal de benignidade? Então, quando não tem cistos, a gente também tem que atentar se não é uma lesão sugestiva de melanoma. A pigmentação ela é mais densa, ela parece uma graxa, né? Ela é bem preta, no caso dos melanóticos, né? A gente também tem que lembrar dos amelanóticos. A espessura maior que 2 milímetros, tumores extralímbicos ou multifocais. É muito comum, gente, por exemplo, o melanoma, o local mais comum é perto do limbo, mas quando a gente tem localizações atípicas de pigmentação, de lesões pigmentadas, por exemplo, carúncula, fornis, que não é um local muito comum de aparecimento dessas lesões, a gente também deve biopsiar. Recidiva, claro, um fator de pior prognóstico, e metástases. E a gente tem que lembrar como diagnóstico diferencial do nevus, do melanoma de corpo ciliar com extensão extraconjuntival e da melanocitose. A taxa de mortalidade é de 12% em 5 anos e 25% em 10 anos, ou seja, muito alta, tá? Olha só, quando a gente vai fazer, por exemplo, aqueles 2 casos que vocês viram, né, do melanoma conjuntival recidivado, esse aqui foi a cirurgia dele, tá? Então, como é que é feita a cirurgia? Em geral, a gente pede para tentar fazer uma melhora do prognóstico do paciente, a gente geralmente pede o pessoal da cabeça e pescoço entrar junto para a gente ver e fazer a marcação do linfonodo sentinela, ver se a gente, tirando o linfonodo sentinela, se a gente pode melhorar o prognóstico. Como é que isso é feito? A gente geralmente, em ambulatório mesmo, injeta tecnécio na subconjuntival e faz uma linfocintilografia para ver se aquele local do melanoma, se ele está drenando para os linfonodos submandibulares ou para os pré-auriculares. Ok, definir nos pré-auriculares, ok. Na cirurgia, quando a gente vai fazer a enucleação do globo ocular, porque aquele caso não tem jeito da gente fazer a ressecção do tumor, ele está difuso, é um melanoma, a gente tem que fazer a enucleação. Então, o que a gente faz antes de enuclear o globo ocular? A gente injeta azul de metileno subconjuntival, tá? E aí o pessoal da cabeça e pescoço abre aqui a região pré-auricular, vai com chama gamma probe, né, que vai identificar aí o local dos linfonodos, e o linfonodo que tiver corado com azul, ele retira para tentar melhorar o prognóstico no sentido de tirar o linfonodo sentinela mesmo, tá? E depois a gente procede com a enucleação. A gente geralmente faz uma enucleação estendida. O que é enucleação estendida? É quando você deixa a pálpebra, mas você tira toda a conjuntiva de fórnices até o tarso, tá bom? Ou você pode fazer a exenteração, que aí é tirar tudo, pálpebra, globo ocular, mas em alguns casos a gente consegue manter a pálpebra e fazer essa enucleação estendida, tirando toda a conjuntiva ao redor, tá? Vocês acharam que plástica é só estética, né, gente? Tem também uns casinhos meio feios aí. Bom, isso aqui a gente fazia um quiz quando a aula era presencial, né? Mas só para mostrar para vocês que esses tipos
de lesões, elas são todas sugestivas de Nick, né, que é neoplasia intraepitelial, ou de SEC, né, aqui a gente vê que tem um aspecto em couve-flor, olha que isso aqui a gente não confunde com pterígio, né, tem vasos satélites, uma lesão esponjosa, aqui também, lembra que eu falei da característica meio gelatinosa do Nick? Olha, aqui também, olha como é que fica com uma característica meio gelatinosa. Então, são todos casos suspeitos que têm que ser biopsiados antes de proceder com qualquer tratamento, seja ele mitomicina ou seja ele a excisão cirúrgica. A gente só vai usar a mitomicina, gente, se a lesão é pequena e você tem intenção de não tirar e só realmente quimiorreduzir, ou se a lesão é muito grande, você quer fazer a quimiorredução para depois tirar. Só que tem gente que, por exemplo, aqui no caso desse, em vez de usar mitomicina, já faz a excisão cirúrgica, porque não é uma lesão grande. Aí você já pode proceder com a excisão cirúrgica direto, sem usar mitomicina. Ela não é obrigatória de uso. É mais quando a lesão é extensa, por exemplo, aqui, ó, a lesão já é mais extensa. Se você fizer uma quimiorredução, você vai diminuir o tamanho da sua cirurgia. Então, ela pode ser interessante nesses casos. Eu quis trazer esse casinho aqui também, porque são tipos de lesões conjuntivais atípicas que a gente também tem que atentar. Isso pode ser confundido com uma conjuntivite alérgica, né, uma foliculose, mas na verdade isso aqui são manchas, a gente chama de salmon patch, né? É quando tem uma coloração meio rosa da conjuntiva, que isso é sugestivo de linfoma conjuntival. A gente teve um paciente na urgência que foi tratado na urgência da fundação 3 meses como conjuntivite em função dessa inflamação aqui na conjuntiva tarsal e nos fores. E aí eu pensei em linfoma até que eu vi uma faixinha aqui de silicone, que na verdade era uma faixa de silicone que ela tinha colocado há uns anos atrás em função do descolamento de retina, que estava dando uma baita de uma inflamação, simulando um linfoma conjuntival. Então a gente também tem que tomar bastante cuidado com a história clínica do paciente, porque esse paciente passou na urgência por 3 meses e ninguém matou a charada. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com as indicações, com o que a gente vai sugerir, tá? Na dúvida, leva para a gente lá no departamento, tá bom? Bom, esses são outros tipos de lesões que a gente também tem que atentar e aquilo que eu falei para vocês, olha só, tudo leva a crer que esses pacientes têm pele clara, olha aqui, ó, pele bem clarinha, mas com uma lesão amarronzada na esclera, que não vai ser melanose racial. Esse paciente não é negro, né? Esse aqui, ó, até a gente poderia até pensar, mas olha como é que a pigmentação tá densa, tá meio graxenta, né? Então, esses casos todos têm que ser biopsiados, porque isso aqui é bem sugestivo de melanoma, principalmente quando a pigmentação é mais densa, é distribuído de maneira não uniforme, né? Pode ter algumas localizações aqui perto do fornis, aí a gente tem que fazer a biópsia, que pode se tratar ou de uma melanose adquirida primária, que é uma lesão precursora do melanoma, ou do melanoma em si, tá? Então, aqui é um caso que parece um melanoma, só que nesse caso era um nevus, tá bom? Então, também a gente engana, né? Agora, uma lesão como essa, eu não deixaria de biopsiar. Agora, é claro que a história clínica ajuda. Às vezes o paciente fala, não, eu tive minha vida toda, sempre foi assim, não cresceu, mas... E outra coisa, a presença de cistos ajudam também a falar a favor da benignidade, mas eu acho que eu não deixaria de fazer pelo menos uma biópsia incisional aqui, porque no caso dessas lesões muito extensas, a gente fica com medo de deixar passar, né? Isso aqui já é uma outra coisa, gente. Isso aqui vocês vão ver muito no ambulatório. Isso aqui como a gente falou lá das lesões benignas da conjuntiva, eu meio que dei uma misturada aqui justamente para dar uma relembrada das aulas para trás. Isso aqui é um dermoide, tá? O dermoide é assim, um dermolipoma. É quando a gente tem uma apresentação. Lembra que eu falei do coristoma, que é um tecido sadio em região que não era para ele estar. Então, aqui é uma projeção da gordura orbitária que faz com que o paciente, quando olhe para o lado, essa gordura se projete pela conjuntiva. E aí, o que a gente faz aqui é fazer uma pequena incisão aqui na conjuntiva, retira essa gordura, cauteriza, torna a fechar a conjuntiva e o paciente fica bem. Isso aqui, só para lembrar das aulas anteriores, a gente tem aquele caso de nevos, das lesões pigmentadas benignas da conjuntiva. Isso aqui é aquele nevo de Ota. Vocês lembram que dá umas manchas azuladas na esclera? Então, isso também vocês podem ver no ambulatório, benigno, não tem problema nenhum, não tem nada a fazer, tá?
Então, olha só, gente, agora a gente vai falar, fechamos então, conjuntiva, tumores benignos e malignos. Agora a parte de tumores de pálpebra, a gente vai começar pelos benignos, depois nós vamos para os malignos, tá bom? Então, vamos primeiro falar do mais comum, que é o papiloma, que é um tumor benigno mais comum da pálpebra. Isso é muito cobrado em prova do CBO, tá? Ele pode ser do tipo de células escamosas, que é o mais frequente, pode associar ou não ao HPV, e pode ser de células basais, que é no caso a ceratose seborreica, que parece uma verruguinha, tá? Então, vocês vão ver que essas lesões é muito comum da gente ver nas pálpebras, e a gente não precisa de preocupar, que são lesões benignas, a gente só tira se o paciente desejar por estética, tá bom? A ceratose folicular invertida, que é pouco comum, mas é uma lesão que também se parece com papiloma, mas não é pigmentado, geralmente acomete a margem palpebral. Geralmente, gente, lesões como essa, a gente só vai saber se é uma ceratose folicular invertida, um papiloma, depois que for para a biópsia, né? A gente tem palpites, mas só depois que a gente faz o anátomo que a gente vai saber realmente o diagnóstico. É muito importante a gente falar do ceratocantoma. O ceratocantoma, ele tem uma aparência maligna, mas ele é um tumor benigno. Ele tem um crescimento rápido, ele tem essa característica de ser uma lesão elevada com uma umbilicação central, e aqui a gente pode ter a formação de queratina, então a gente pode ter esse corno cutâneo aqui no centro. E uma característica muito importante dele, que é muito relevante de ser falado, é o seguinte: ele é uma lesão benigna, o ceratocantoma, apesar do aspecto ser horrível, mas ele pode dar CBC, que é o carcinoma basocelular, ou espinocelular na sua base. Então, isso já foi muito cobrado em prova de CBO. Ceratocantoma não é maligno, é benigno, mas pode dar lesões malignas na sua base, tá bom? Outros tumores benignos conjuntivais são os vasculares, né? A gente tem o hemangioma capilar, que é o nevo em morango, e a mancha vinho do Porto, que é o nevus flâmeus, tá? Então a gente tem esses dois tipos de lesões avermelhadas benignas da pálpebra. O hemangioma capilar, ele é o tumor mais comum da infância, acomete 3 homens para cada uma mulher, tem predileção aqui está errado, é pálpebra superior, e pode apresentar extensões orbitárias. Em geral, o tratamento por hemangioma, gente, é o propanolol, o uso do propanolol oral, que geralmente é dado em conjunto com o pessoal da cardioped, né, da cardiopediatria, para tentar fazer uma redução dessas lesões, que muitas vezes, lesões como essa que acometem pálpebra superior, a gente tem que ficar atento de não induzir uma pitose, e essa pitose induzir a uma ambliopia por privação, tá? A gente também tem a mancha vinho do Porto, que é o nevus flâmeus. Eu nunca vi isso em ambulatório, é muito raro, tá? Mas cobra muito em prova do CBO. E isso aqui é muito cobrado, ó, que tem uma associação do nevus flâmeus com glaucoma ipsilateral em 30% dos casos, hemangioma de coroide e a síndrome de Sturge-Weber em 5% dos casos. Nunca vi, raríssimo mesmo, tá? Nunca vi. Bom, então agora fechamos tumores benignos palpebrais. Agora nós vamos entrar nos malignos. Vamos lá. Basocelular é o tumor maligno mais comum da pálpebra, é 80 a 90% de todos os casos. É muito mais comum, olha só, uma coisa que cobra muito em prova, que vocês vão guardar, que vocês nunca mais vão esquecer que eu vou falar com vocês, é o seguinte: todo tumor palpebral é mais comum na pálpebra inferior. Todo tumor maligno é mais comum na pálpebra inferior, com exceção de um, que é o carcinoma de glândula sebáceas. Por quê? O carcinoma de glândula sebáceas é mais comum na pálpebra superior, porque a pálpebra superior tem maior número de glândulas de meibômios. Então, vocês vão guardar isso, porque a prova de CBO cobra demais. Qual é o local de maior frequência dos carcinomas basocelulares, espinocelular, melanoma, tudo pálpebra inferior, menos o carcinoma de glândulas sebáceas, tá bom? Então, ordem de maior frequência: pálpebra inferior, canto medial, canto lateral. Fatores de risco, sempre pele clara, sol, os mesmos fatores de risco para qualquer tipo de câncer de pele. Ele é localmente invasivo, ou seja, raramente dá metástase, então é muito comum o paciente ficar muito
triste, desesperado na hora do diagnóstico, é importante a gente explicar para ele isso. Falar, olha, apesar de ser um tumor maligno, né, um tumor que tem que ser retirado, ele não vai envolver quimioterapia, não tem chance de espalhar para o corpo, a gente tem que dar esse feedback para o paciente, porque o diagnóstico é muito ruim, né? Fatores de pior prognóstico, quando é encanto medial, porque aí sim você tem uma chance de infiltração orbitária, e os tipos esclerosantes. Olha só esse paciente, que chegou no ambulatório quando eu era fellow, ele tinha essa lesão grande aqui na pálpebra inferior. Antes de qualquer coisa, gente, biópsia incisional, a gente sabe que é um tumor maligno, né? Pela característica, a gente vê que tem uma coloração que não é uniforme, a gente vê que tem bordas elevadas, que tem vasos satélites aqui, mas a gente sempre tem que fazer biópsia incisional para a gente saber que tipo de tumor que é esse, né? Saber se é um vaso celular, um espino celular. E aí, quando a gente confirmou que era um vaso celular, a gente fez a marcação das margens cirúrgicas. Geralmente, a marcação das margens ela é feita com 4 milímetros de segurança da borda da lesão. Então, a gente marca a borda da lesão, vem com a reguinha, marca 4, 4, 4, 4, vai fazendo vários pontinhos e depois a gente une os pontos para ser a nossa margem de segurança. E depois de retirado aqui a lesão, a gente vai ter que fazer a reconstrução desse paciente. Mas é muito importante a gente fazer a reconstrução depois da gente ter certeza que esse tumor foi retirado por completo. Então, como eu fiz fellow no Hospital das Clínicas, e lá tem uma abordagem multidisciplinar muito interessante, a gente tinha o contato muito estreito com o pessoal da patologia, então a gente tirava o tumor, mandava para eles na mesma hora, eles faziam a congelação da peça, que permitia ver se os pontos que a gente queria marcar com fio, por exemplo, margem temporal, margem nasal, margem inferior e margem palpebral, a gente marcava 4 pontos, eles analisavam exatamente esses pontos, porque não tem como dar tempo de analisar a margem toda com congelação, e eles davam para a gente assim, bom, margens livres, ou então assim, margem nasal comprometida, e aí a gente esperava com o paciente no bloco, colocava um curativo, enquanto um residente ia levar a peça lá para o patologista, em 1 hora ele dava o resultado da congelação, enquanto isso a gente estava fazendo um outro procedimento cirúrgico, e aí quando saiu o resultado, a gente voltava com esse paciente para a mesa e fazia a reconstrução com a segurança de que está tudo livre, as margens estavam todas livres. Se a gente tem um resultado que a margem, por exemplo, nasal está comprometida, a gente vai ampliar a margem nasal e mandar de novo a peça para congelação, para ter certeza que essa margem está livre de células neoplásicas, tá bom? Então, olha só, esse paciente, a gente tirou o tumor, olha aqui aquilo que eu falei com vocês de desenhar o fio, de desenhar o olhinho no papel do fio, tá vendo? A gente desenha com lápis, coloca o tumor como ele estava. Na pálpebra, a gente não precisa de fazer isso, porque eu só fiz aqui para tirar foto para ficar academicamente legal da gente entender. Porque aqui a gente tem cílios na margem, a gente falando que é pálpebra inferior direita, o patologista já vai saber pelos cílios a conformação da peça. Mas se você quiser ser bem certinho, a gente pode colocar os fios, colocar fio curto, margem palpebral temporal, fio médio, margem malar temporal. E aí a gente coloca a peça marcada e pede para o patologista analisar exatamente o local desses fios, tá bom? Mas se fosse um tumor conjuntival, eu colocaria aqui, ó, a conjuntiva estendidinha aqui, ó, para o patologista saber exatamente como ela estava. Aí não tem necessidade de passar fio na peça, até porque a conjuntiva vai engruvinhar, né? E olha só que interessante, por que eu não tirei espessura total aqui? Porque o vaso celular, como a chance dele ser infiltrativo é menor, a margem aqui ficou um pouquinho mais curta, a margem temporal, mas eu vi que depois que eu tirei o tumor, que a lamela posterior, ela estava com nenhum sinal assim clínico de tumor. Então, eu preservei a lamela posterior, mas pedi para o patologista dar bastante atenção à margem profunda, porque aí eu ia saber se eu ia ter que, além de tirar o tumor, se eu ia ter que também fazer um outro corte aqui de espessura total na pálpebra para depois reconstruí-la, tá? Então, esse paciente, as margens vieram todas livres, e o que a gente fez foi fazer uma rotação de um retalho da pálpebra superior, porque esse paciente era mais idoso e tinha dermatocalos, aqui para a pálpebra inferior, sem a necessidade de reconstrução de lamela posterior. Lembrando, gente, lamela posterior, conjuntiva e tarso. Lamela anterior, orbicular e pele.
tá? Então, aqui o que eu tirei foi orbicular e pele, só a lamela anterior. Então, eu tenho que repor com orbicular e pele. E isso eu tirei da pálpebra superior. E aí, aqui, a cirurgia, depois da rotação do retalho, e aí a gente fecha a pálpebra superior, fecha a inferior. Esse aqui é o aspecto no 15º dia de pós-operatório. Ô, pena, não tem o pós-operatório tardio. Mas, enfim, paciente curado, né? Outro tipo de base celular, esse aqui era um caso super complicado, porque ele era todo infiltrativo. Então, essa margem palpebral desse paciente era toda esclerosada, fibrótica, dura, com esse aspecto esponjoso. Então, esse paciente era difícil a gente delimitar aonde que estava o tumor. Então, isso aqui tudo teve que sair, porque a margem estava toda infiltrada. Então, a gente primeiro fez uma tomografia só para certificar que não tinha invasão orbitária, porque estava dando a impressão de que tinha aderência aqui da lesão no rebordo orbitário inferior, mas não tinha. O que a gente fez foi marcar aqui a extensão do que a gente iria tirar. Acabou que quando a gente mandou para congelação, veio margem inferior acometida, a gente teve que fazer uma ampliação dessa margem, olha o tamanho do defeito. E aí o seguinte, gente, quando a gente tem um defeito vertical e horizontal muito grande, a gente geralmente tem que fazer um grande retalho de mostarda, e foi isso que a gente fez. Olha o tamanho aqui do defeito. Aqui a gente acabou de ampliar essa margem para conseguir fazer a rotação desse retalho. Então, eu pego esse retalho e vou rebater, faço uma cantólise aqui, solto o ligamento cantal lateral e venho deslizando toda essa pele para recompor a margem palpebral, e essa pele vai encaixar aqui. Esse é o olha aqui o tamanho do retalho. Esse é o retalho de mostarda, parece filme de terror, né? E aí, a gente rodando ele, e depois da cirurgia, o aspecto. Quando a gente faz rotação de retalhos tão grandes assim, a gente tem que colocar drenos, tá? Por que dreno? Porque é uma região que pode colecionar, né? Pode dar seroma, então a gente deixa um dreno. No dia seguinte, a gente dá uma leve pressionada na região para ver se tem, né? Se drena alguma coisa aqui pela incisão, e a gente retira geralmente com 2, 3 dias esse dreno, tá bom? Esse aqui é o aspecto do pós-operatório, acho que depois de 15 dias. Esse paciente a gente teve que fazer depois uma segunda abordagem, porque ele ficou com uma retração palpebral aqui, e depois a gente fez uma abordagem. Outra coisa, ele teve deiscência de sutura, um pouquinho de deiscência de sutura aqui, a gente vê que dá para ver o ponto de vicril, tá vendo? Exposto, que foi usado para fechar subcutâneo. Então, foi um paciente que a gente depois teve que reabordar. Esse é um paciente meu, do meu fellow. Olha só, ele tinha essa lesão pigmentada, mas ao lado aqui ele tinha uma margem toda espessada, ou seja, o tumor não estava só aqui. Ele estava ao longo de toda a margem, que também tinha uma lesão um pouquinho elevada, ó, a gente pode ver mais na foto de perfil. E aí, esse é um caso que eu quero chamar muita atenção para vocês por causa de um detalhe. Eu fiquei hipnotizada por isso aqui, né? E aí, eu fiz a marcação do local onde eu iria cisar com a margem cirúrgica, mas na hora da cirurgia me ocorreu de fazer uma biópsia dessa lesão pigmentada cá embaixo. Eu não tinha percebido isso no dia que eu avaliei ele na clínica, só na hora da cirurgia. E aí pedi para o patologista também fazer a congelação dessa lesão. Na hora que veio o resultado, veio CBC, eu já sabia que isso aqui era um CBC, porque eu já tinha feito a biópsia incisional, mas veio aqui um CBC pigmentado, ou seja, eu ia ter que ampliar essa margem aqui também. Então, o que eu resolvi fazer? Eu resolvi fazer um grande retalho também de mostardê, porque com isso eu conseguia pegar margem aqui e fechar esse paciente sem risco de ficar com tumor residual. Então, esse aqui é o primeiro, esse aqui foi paciente meu mesmo. Esse aqui foi paciente, o primeiro dia de pós-operatório, logo depois que a gente tirou os drenos, aí aqui é o curativo para tampar a região do dreno. Esse aqui é o terceiro mês de pós-operatório. A gente vê que, apesar da cirurgia ser extensa, né, que a cicatriz ela fica relativamente boa, né? Outro tipo de base celular, nesse caso, por que eu trouxe esse caso para vocês? Para vocês saberem uma coisa. Muitas vezes a gente fica querendo preservar estruturas, né? Então, aqui, por exemplo, o pontinho lacrimal está aqui. Só que o tumor, ele vinha até mais ou menos aqui mesmo, pertinho do pontinho lacrimal, aqui a margem estava toda espessada. A gente não pode ficar com pena, mas vamos tentar não tirar o ponto lacrimal, não tem jeito. Se está acometido, tem que tirar. Então, a gente fez aqui a marcação do tumor, fez a marcação da margem,
E aqui, essa cirurgia já foi diferente. Por quê? Eu tinha cometimento de toda a margem palpebral. Então, nesse caso, eu precisava de fazer uma ressecção de espessura total. Eu precisava de tirar a lamela anterior e posterior. E aqui a gente vê que depois de tirar a lamela anterior e posterior, eu preciso de repor tarso, conjuntiva, músculo e pele. Então, o que eu fiz? Eu fiz um retalho aqui da pálpebra superior, que seria para a gente fazer a reposição da lamela anterior. E da lamela posterior, a gente fez um retalho tarso conjuntival, que chama Hughes. Então, a gente verte o tarso superior, a gente tem que deixar 4 milímetros de tarso remanescente para essa pálpebra ter uma boa estrutura, tá? E aí, a gente roda esse retalho, depois de tirado aqui o flap, né, de tarso, a gente vai dissecando o Miller da conjuntiva, leva esse retalho, esse tarso aqui para baixo, junto com a conjuntiva, que vai ficar tampando mesmo o olho do paciente. Para que a gente tem que deixar essa conjuntiva? Porque ela que vai ser a forma desse enxerto tarsal, desse enxerto, não, na verdade, enxerto tarsal, dele vascularizar, tá? De levar vasos para esse tarso. Depois de 45 dias, a gente vem aqui e corta essa conjuntiva para o paciente abrir o olho e voltar a enxergar. Então, ele fica 45 dias com a conjuntiva na frente dos olhos. Mas é uma forma que a gente tem de garantir que não vai ter necrose desse enxerto tarsal. Poderia ser um tarso livre, por exemplo, pegar o tarso da outra pálpebra e colocar lá? Poderia. Só que aí eu não estou levando vascularização. Então, consequentemente, o que vai por cima como reposição de lamela anterior tem que ser um retalho. O que eu quero dizer com isso? A gente nunca pode colocar enxerto em cima de enxerto. Eu não posso fazer um enxerto de tarso com um enxerto de pele. Ou eu faço um retalho e um enxerto, ou 2 retalhos. Claro que 2 retalhos vai aumentar a chance de vascularização. Então, aqui eu optei por fazer 2 retalhos. Um retalho tarso conjuntival para repor a lamela posterior e um retalho músculo cutâneo, né, que veio da pálpebra superior para repor a lamela anterior. Deu para entender isso? Vocês estão me escutando? Tô morrendo de medalo sozinho, gente. Nós estamos sim, professor. Então tá. Da última vez eu cheguei quase até aqui, tá? Aí que eu fui ver que eu tava falando com as paredes. Então, olha só. Agora, a gente tem alguns casos de base celular que são recidivados e que podem ter características clínicas, às vezes, diferentes e difíceis de serem vistas. Então, olha só essa paciente. Ela tinha essa lesão no dorso do nariz e ela falou que ela já tinha tirado um tumor dessa região e que tinha aparecido um carocinho. Quando a gente palpava, a gente via que tinha uma lesão nodular, sim, que ela estava um pouquinho aderida a planos profundos, e a gente resolveu até pedir a TC para ver se, pelo fato de ser no canto medial, você não tinha nenhuma infiltração orbitária, mas a gente viu que estava tudo bem. E aí a gente teve que tirar essa lesão com margem de segurança. Para lesões de canto medial, a gente geralmente faz o retalho VY ou indiano, e aí a gente reconstrói essa região toda aqui do dorso nasal, sem ter que mexer com pele palpebral. A estética, gente, elas, em geral, ficam, né, não fica agradável, assim. A gente tenta fazer de tudo para ficar, mas olha só, por exemplo, essa paciente ficou com um retalho muito gordinho. Aqui, ó, o que faltou, na minha opinião? Colocar um bolster, né? Que é um algodãozinho que a gente pega um laço, faz um laço aqui, deixa as alças grandes, coloca um algodão molhado com soro e aperta para como se fosse sentar ali a região da pele que foi doadora para repor o defeito daquela área, tá? Então, esse aqui é o primeiro mês de pós-operatório da paciente. A gente sempre tem que explicar que o objetivo da cirurgia é curativa, né? É deixar o paciente curado. Agora, se a gente conseguir devolver estética junto, melhor ainda, né? Mas a gente não pode prometer para o paciente estética, porque o que a gente tem que preservar é, né, a saúde e não a estética nesses casos. Mas claro que se a gente conseguir unir os dois, melhor. Bom, vamos para o espino celular, então. O espino celular é o segundo tumor mais comum de pálpebra. Ele é mais comum na pálpebra inferior, como todos os tumores. Ele tem um crescimento muito rápido, muito invasivo e, diferente do basocelular, ele dá metástases para linfonodos em 20% dos casos.
tá? Geralmente apresenta uma ceratose, como vocês podem ver aqui, e pode não apresentar vasos superficiais. E a gente sempre tem que lembrar que o corno cutâneo e o ceratocantoma são lesões benignas, mas que podem apresentar SEC em sua base, tá? O carcinoma de glândulas sebáceas é um outro tipo de tumor, ele é raro, ele é mais comum em pálpebra superior, então é o único que é mais comum em pálpebra superior, porque tem o maior número de glândulas de meibômios, é mais comum em pacientes idosos do sexo feminino, altamente maligno. Gente, agora isso é uma coisa assim, eu vou parar para vocês, se vocês gravarem isso nessa aula toda, para mim já está ótimo. Cuidado com calazos de repetição. R1 atende muito calazo, vocês operam calazo. Cuidado quando o paciente fala que teve calazo várias vezes, que não melhora e que não sara, ou pacientes que têm blefarite crônica com lesões nodulares. Esses pacientes, vocês podem estar diante de um carcinoma de glândula sebácea e não saber e tratar aquilo como um calazo de repetição e vai só postergando o tratamento de um possível carcinoma de glândulas sebáceas. Então, olha só, como o carcinoma de glândula sebácea pode ser nodular ou pagetóide, ou seja, causar um espessamento da margem, perda dos cílios, a gente tem que tomar muito cuidado com calásios recidivados e blefarite crônica que não melhora, tá bom? É um tumor que tem uma mortalidade de 5 a 10% e pode dar metástases vias linfáticas preferencialmente. Esse paciente é um paciente com história de calazos de repetição, que foi tratado várias vezes, com nenhuma biópsia. Então, daí também a importância de se biopsiar calásio, mesmo quando tem cara de calásio, eu sempre mando para anátomo patológico. E esse caso é um caso que é mais dramático, é um tumor mais agressivo. Então, a gente também tem que ser mais agressivo no tratamento, tem que tirar com margem. Esse paciente ele perdeu quase que a pálpebra superior inteira e a gente reconstruiu essa pálpebra colocando um enxerto de tarso do olho contralateral aqui, fizemos a reinserção da poneurose para esse paciente conseguir abrir a pálpebra e fizemos uma reposição de lamela anterior com o retalho da pálpebra inferior. Esse é o aspecto no pós-operatório imediato e depois de abrir o pedículo de Hughes, porque além de colocar um enxerto de tarso da pálpebra contralateral, a gente subiu um retalho, um tarso conjuntival para melhorar a chance de vascularização do enxerto. Isso aqui é o aspecto final da cirurgia. Essa cirurgia foi feita pela doutora Ana Rosa. Ficou excelente, na minha opinião, perto da gravidade do caso, né? Bom, para finalizar, o melanoma palpebral, ele é muito raro, tá? Tem o melanoma in situ, ele também tem o nome de lentigo maligno. A localização principal, pálpebra inferior, como todos os tumores, exceto carcinoma de glândulas sebáceas. 50% dos melanomas palpebrais são amelanóticos, daí a importância de, mesmo com cara de CBC, cara de SEC, se fazer a biópsia, para a gente ter certeza que a gente não está diante de melanoma melanótico, o prognóstico é completamente diferente. E é mais comum metástases para linfonodos ou via hematogênica. Gente, para finalizar, então, eu fiz um quiz que na online a gente não tem como ficar falando, né? Mas aqui, só para vocês verem, ó, casos de papiloma. Aqui, esse caso era uma paciente que parecia um papiloma, mas que na hora que a gente foi biopsiar era um CBC, era um baço celular. Aqui, um caso de ceratocantoma, que é benigno, apesar do aspecto maligno. Aqui, um CBC, tá? Um baso celular com ulceração, que teve que ser retirado com margem. E aqui, um CBC recidivado de uma paciente que já tinha tirado uma lesão e também apareceu uma lesão nodular com os vasos aqui superficiais e a gente foi biopsiar e era um CBC, tá? Muito bem. Ah, esse aqui é ceratose folicular invertida. Desculpa, eu achei que era o ceratocantoma. Bom, então, resumo básico, se vocês quiserem tirar uma fotinho aí, esse é o último slide, isso é um resumo básico de como reconstruir as pálpebras. Então, olha só, quando a gente tem menos de 25% de defeito, né, da pálpebra superior e inferior, ou seja, a gente tirou o tumor, e menos de 25% ficou aberto, a gente pode fazer o fechamento direto, ou a gente, quando é menor que 50%, a gente pode só fazer uma cantólise e fazer um retalho semicircular de Tenziel, onde você arrasta a pálpebra para o lado, para tentar fechar aqui sem tração a margem palpebral.
O retalho de Tencel, ele é como se fosse uma miniatura do mustardê, que é aquele que vocês viram. Mas o Tencel, ele é um retalho muito menorzinho, que a gente só desliza a pele para tentar recompor um defeito menor da pálpebra inferior ou da pálpebra superior, que se fosse da superior seria invertido. Na pálpebra inferior, quando o defeito é maior que 50%, a gente tem que ver se ele é maior na horizontal ou na vertical. Se ele é maior na horizontal, a gente, e um defeito de espessura total, a gente vai fazer a técnica de Hughes. Vai descer tarso e conjuntiva. Se ele é maior na vertical, se ele ficou como se fosse triangular, né, muito grande na vertical, a gente faz a técnica de Mustardé, que é aquela que vocês viram. Na pálpebra superior, quando ele é maior que 50%, a gente pode fazer o Hughes invertido, ou seja, aquele do último caso, com retalho tarso conjuntival da pálpebra inferior para cima, com ou sem transplante do tarso contralateral. Por quê, gente? Vocês têm que lembrar que o tarso inferior, ele não tem 10 milímetros igual ao superior, ele tem 4. Então, para a gente tirar um pedacinho do tarso e levar lá para cima e deixar um tarso remanescente, o tarsinho que você está levando lá para cima é muito pequenininho. Então, você pode associar um enxerto de tarso contralateral, suturar no tarso da pálpebra inferior, e aquela conjuntiva que foi junto com o tarso da pálpebra inferior ajuda a nutrir, né, os dois tarsos. Lembrar sempre que todos os tumores palpebrais são mais frequentes em pálpebra inferior, exceto de glândula sebácea. Lembrar que o carcinoma espinocelular de conjuntiva raramente dá metástase, diferente do palpebral, que é mais comum dar metástase para linfonodo, tá? Terminamos. Prometi terminar 8 horas, cumpri, ó, 8 horas em ponto. Peraí, que Rigorosamente. não é? Pronto. Deixa eu voltar aqui. Teve alguma dúvida, gente? Ô, Ju, só perguntar em relação à melanose pigmentar, porque parece que ela não vale quando é questão a suspeita de melanoma, né? Porque eu acho que eu vi sempre uma imagem de uma pessoa da raça negra, e quando é melanoma, não tem como você pensar nisso, né? Como assim? Não entendi, Carol. Porque, assim, para melanoma, se Ah, apareceu, independente de você está achando que essa manchinha, ela é só uma melanose pigmentar relacionada à raça. Se uma você melanose vê que racial. é uma melanose racial, aí você não pode imaginar para isso. Se você achar que ela está com aspecto diferenciado indo para melanoma, você Olha só, olha o que vai te ajudar. Primeiro, melanose racial acontece em negros ou pessoas de pele mais morena. Então, assim, e a melanose racial, não sei se você lembra do aspecto, ela tem uma distribuição mais perilímbica em volta dos vasos, é uma pigmentação amarronzada mais fraquinha, mais difusa, né? E tem esse histórico de ser em paciente negro, pele escura. Se você vê o paciente com pele clara, olho claro, mesmo que o olho seja claro, mas paciente clarinho, com mancha amarronzada no olho, não é normal. Não é normal. E assim, que não tenha conformação de nervos, que seja aquela melanose mais difusa. Eu tenho um caso aqui. Ai, pena que eu acho que eu não. Eu vou mandar para vocês no grupo um caso da Fundação Tom Rocha, que é um paciente clarinho, clarinho, com uma mancha marrom gigante no olho. Não é normal. Aí, nesse caso, você tem que fazer biópsia, nem que seja uma biópsia incisional, só para ver, né, o que é, para depois você tomar atitude. Mas, assim, você vai muito pela clínica, de ser ou não um paciente de raça negra, e se for um paciente de pele clara, você já tinha essa mancha antes? Ela apareceu com o tempo? Você tomou muito sol na vida? Porque, em geral, são pacientes que trabalham na roça, aqueles pacientes que têm aquela pele, assim, casca de maracujá, sabe? E aí chega com aquela lesão amarronzada no olho, e aí na hora que você pergunta, não, eu nunca reparei. Não, eu nunca reparei que eu tinha. E aí essas lesões a gente tem que tomar bastante cuidado. É diferente de paciente de pele negra, que é comum a gente ver. E outra coisa, não é muito comum a gente ver melanoma em pacientes assim, com pele negra. Quando acontece melanoma em paciente de pele negra, ele vai ter uma pigmentação muito mais escura do que a de melanose racial. A melanose racial é como se fosse uma poeirinha marrom ali em toda a conjuntiva, sabe? E que nem eu falei, mais distribuída em volta dos vasos, na região perilímbica.
Agora, quando dá, assim, melanoma, o melanoma nodular, não tem como confundir, porque o melanoma mesmo nodular, ele é aquela cor graxenta mesmo, que a gente não tem como confundir. Agora, a melanose adquirida primária é isso, paciente de pele clara, exposição prolongada ao sol, não tinha reparado a mancha, aí tem que fazer a biópsia, Tá tá? certo. Obrigada, Ju. Nada, que é isso. Mais alguma dúvida, gente? É muita informação, né? E outra coisa, como vocês não estão muito acostumados ainda com plástica, às vezes as cirurgias ficam, a gente fica sem noção, né? Se vocês quiserem ver a técnica de Hughes, eu tenho um Instagram, que é aquele que é só para médicos, que eu posso colocar cirurgia, que tem a técnica todinha, sabe? O caso e a técnica, cada passo da técnica que eu fiz. Depois, se vocês quiserem, vocês consultam lá. Vou deixar aqui para vocês. Qual que é o Instagram para quem não tem? Chama. Peraí, até eu tenho que ver, porque eu não sei de cor. Olha eu. Peraí. Aqui, ó. Vou mandar para vocês, que aí, se vocês quiserem entrar, tem a técnica de Hughes todinha. E ela é muito cobrada na prova de CBO. E é uma técnica excelente para reconstrução de espessura total da pálpebra. Professora, Pois não. eu pedi para entrar, tem que me aceitar lá. Ah, é? Deixa eu ver. Quando não tem que é oftalmologista, que é médico no perfil, eu não aceito, você acredita? Peraí, deixa eu ver. Qual que é seu nome todo? Francisco Caetano. Peraí, Francisco, vou olhar. Vou fazer o meu para poder entrar só nesse negócio aí, só para ter Instagram. Pode fazer. Uai, cadê solicitações, hein? Seguidor. Eu não estou sabendo ver as solicitações, não. Aqui, me manda de novo. Peraí, mandei agora. Então tá. Eu vou olhar aqui e vou aceitar. Todo mundo pode mandar aí que eu vou aceitar, tá? É porque quando eu não tenho certeza que é médico, eu não deixo entrar, fico com medo. Porque só tem foto de paciente, tem foto de cirurgia, eu fico com medo. Então tá, gente. Mais alguma dúvida? Não, muito obrigado, professora. De nada, Gostei imagina. bastante. Que bom. Assim, eu acho legal, mas a gente vai ter mais conhecimento quando a gente começar realmente a rodar na plástica. Com certeza. Né? E outra coisa, para ter o conhecimento assim, de lamela posterior, lamela anterior, como é que a gente faz a divisão interlamelar, isso tudo vocês vão vendo em cirurgia mesmo. Então, eu sei que processo é difícil de imaginar, assim, Noma, como é que esse enxerto vai parar ali, como é que faz essa rotação? Não, até que não, acho que é mais pela lesão mesmo, pelas coisas, sabe? Porque, por exemplo, igual eu até hoje não rodei na plástica, então eu fico vendo nas aulas, não, legal, mas é diferente. Mas você não tem ainda a vivência, né? Vai ter, em breve. Eu tô até com medo como é que eu vou fazer pterígio, que aí diz que é a coisa mais boba. Não, mas pterígio, eu vou ser sincera com vocês, pterígio não é tão bobo assim não, viu? Não é, a gente começa no R1 e passa um pouquinho de aperto, porque assim, o pterígio acaba que, por exemplo, a gente tem que tomar cuidado com o reto medial, que é o músculo que está mais perto ali do limbo. Tem que ser cuidadoso na hora da delaminação da córnea, porque se a gente tiver com muita sede ao pote, pode induzir a Dellen, né? Que são aqueles afundamentos corneanos. Então é bom fazer com preceptor. Sabe quem que está ajudando vocês? Assim, já começou a cirurgia de pterígio? Não, ainda não. A gente Tá. não começou nada ainda. É bom, como vocês estão sem R2, né? É bom ver isso, assim, vou ver com a Kênia se a gente pode também dar uma mão para vocês, porque realmente o pterígio não é uma cirurgia. Não, por favor, porque assim, diz que não, R1 faz a coisa simples, beleza, mas eu sei lá, não tenho prática para mexer com o olho, imagina. Nesse Instagram aí que eu tô mandando, também tem uma cirurgia de pterígio narrada que eu fiz, que pode ser que ajude vocês, assim. Cada um tem uma técnica. E nenhuma tá errada, e nem certa. Mas eu falo que quando a gente tem muita técnica para resolver um mesmo problema, é sinal que nenhuma delas funciona tão bem, no sentido de recidiva, que eu falo, porque é muito comum recidivar. Mas assim, quando a gente faz o autotransplante conjuntival, a chance de recidiva diminui muito. E o grande macete para a cirurgia de pterígio, que eu aprendi com o tempo, é não ficar manipulando muito
Tenon, que é aquela membraninha que vai estar debaixo da conjuntiva, que vocês ainda não tiveram oportunidade de ver, mas na hora que vocês começarem, eu estando no bloco, eu mostro para vocês. E não tracionar muito a região da carúncula, porque às vezes a gente tira a lesão do pterígio e fica querendo tracionar a conjuntiva próxima à carúncula para fechar ali a região cruenta. E, na verdade, a gente tem alguns estudos que mostram que o pterígio é uma lesão fibroproliferativa que vem principalmente da manipulação de células ali do canto medial, de prega semilunar, de carúncula. Então, é uma região que, quanto mais quietinha você deixar, melhor. Eu, assim, os últimos casos que eu tive de pterígio, que eu fiz tracionando o menos possível carúncula, prega semilunar, tirando a tenon só ali, perilesional mesmo, eu tive resultados muito bacanas, muito bons. E aí, nesse videozinho, vocês vão ver que eu manipulo muito pouca teno. Tem gente que fica fuxicando muito e tirando muita teno, aí pode lesar reto medial e muito sangramento. Aí, quanto mais sangramento, mais você tem que cauterizar. Quanto mais você cauteriza, mais neovascularização você pode ter, maior a chance de voltar. Então, assim, a gente tem que tomar esses cuidados que, lógico, o tempo ensina muito, mas se quem já tem muito tempo puder passar para vocês, já também acelera o processo, né? Porque vocês já têm que aprender a técnica. E aí, se vocês puderem aprender a técnica, mas já sabendo o que pode até poupar de fazer, porque às vezes assim, menos é mais, sabe? Tem gente que fica achando que tirar muita tena é o que evita de recidivar. E eu vi que não é, sabe? Assim, na minha experiência, não é. É mais esse cuidado com o canto medial, com a carúncula, com a prega semilunar, manipular o menos possível, porque aí você vai induzir menos fibrose, menos neovaso, e aí a chance de recidivar diminui, tá? Mas a gente vai se falando aí, e quando começarem as cirurgias, eu estando no bloco, eu podendo ajudar, então as ordens, viu? Muito obrigado, professora. Gente, agradece. Valeu, Ju, excelente aula, parabéns. Que bom, que bom. Obrigada, eu sei que é difícil para vocês, mas precisando de alguma dúvida aí, vocês podem me mandar, tá? Obrigada. Até mais, tchauzinho. Tchauzinho, até mais, gente.